vocês a respeito do Present Continuous, também conhecido como Present Progressive. Ele é conhecido como Progressive porque, na verdade, ele indica uma ação em progressão. O que isso significa? Que essa ação está em andamento. Ela está em andamento, ela está em progressão, ela está ongoing. Ongoing significa acontecendo no momento em que você fala. Se ela está em andamento no momento em que você fala, ela está acontecendo na hora, sabe? A porta está abrindo, você está abrindo a porta, tá? A porta está fechando. A porta está acontecendo da porta fechar. Então, quando você usa o Present Continuous ou Progressive, ele é empregado sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Tem duas características interessantes. Isso me lembra duas características interessantes. Primeiro, ações que estão acontecendo no momento em que você fala, ou presentes temporários, situações temporárias que não são eternas, como por exemplo uma transferência que acontece de você morar temporariamente numa cidade, num lugar, e depois você voltar para a sua cidade de origem. Você mora naquela cidade, está morando temporariamente. Ou uma outra situação, como por exemplo, o ato de ler um livro. O ato de ler um livro. Você não lê um livro eternamente. A não ser uma pessoa que tenha um hábito por ler um livro religioso, como a Bíblia, né? E essa pessoa tem o hábito de ler o livro religiosamente, diariamente, terminou o livro, aí volta no início. Essa pessoa lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Então isso aí é uma coisa diária, é um hábito, é diferente, tá? Isso é diferente. Eu leio a Bíblia. Isso significa hábito. Isso é present simple. Lembra do present simple? I read the Bible. Eu leio a Bíblia. Então significa que quando ela chega lá de Gênesis e chega em Apocalipse, ela volta para Gênesis e lê de novo. Ou ela tem um hábito de pegar a Bíblia, abre aleatoriamente, lê. Então ela lê diariamente. Então isso aí é um hábito diário. Isso é diferente, tá? Agora, como por exemplo, eu pego um livro de um determinado autor e eu pego esse livro, eu não vou ler esse livro para a eternidade, não vou passar a minha vida toda lendo esse livro. Então, eu estou lendo um livro. Você não pega e diz, eu leio Machado de Assis, a não ser que você seja um estudioso da obra de Machado. Tudo bem? Então, passar sua vida estudando Machado. Não é o caso. Vamos voltar para a aula de inglês. Então, como eu estava dizendo, o Present Progressive, ou Present Continuous, ele fala sobre essas coisas que você fala, ele fala sobre essas coisas que você está num presente temporário ou numa ação que está acontecendo ao mesmo tempo em que você fala. Resgatamos o ponto inicial? Voltamos ao ponto inicial. Então, quando nós falamos no Present Progressive, vocês repararam que quando eu disse isso, eu usei um verbo auxiliar, está, e um verbo principal. Repararam nisso? A porta está fechando. O verbo está, o verbo ser estar, o verbo está como verbo auxiliar e o verbo fechar em progressão, fechando. Então, quando eu uso isso no inglês, é exatamente igual, é da mesma forma, é igualzinho. Eu uso o verbo to be como verbo auxiliar, am, is, are, e o verbo principal eu vou usar da forma progressiva. Eu acrescento, para fazer a forma progressiva eu tenho que acrescentar ing. Então, se eu pegar o verbo close, por exemplo, não usei o exemplo da porta fechando, então, the door is closing. Agora, ou the door is opening, abrindo. The door is opening. Existem algumas regrinhas para você utilizar o ing no verbo para fazer a progressão do verbo, para fazer com que o verbo pareça que está progredindo. Porque, lembra?
quando usamos o present progressive, ele é muito parecido com o nosso gerúndio. Trabalhando, fazendo, ando, indo. Muito parecido com o nosso gerúndio. Então, para acrescentar esse ing, temos que obedecer algumas regrinhas. E lá vamos nós de novo com regrinhas em inglês. Vamos lá. Para acrescentar o ing, a gente não acrescenta ing de qualquer maneira. A gente tem que obedecer a algumas regrinhas. Vamos lá. Quais são algumas das regrinhas que temos que obedecer quando colocamos o ing no verbo? Primeiro, a gente quando termina um verbo com e, consoante mais e, como por exemplo dance ou close, como a gente já viu aí, e barulho do caminhão. Então, quando a gente tem um verbo como dance ou close, a gente tira o e acrescenta ing. Então, dance, dancing, close, closing. Ok? É isso que a gente faz. Então, o verbo take, ó, T-A-K-E, take. A gente tira o e acrescenta ing. Bem, quando nós temos um verbo de uma única sílaba, verbos monossilábicos terminados numa determinada forma, consoante, vogal, consoante. Esses verbos monossilábicos tônicos, preste atenção, tem que ser verbos monossilábicos tônicos. A gente faz uma transformaçãozinha no verbo. A gente repete a última consoante e acrescenta ing, como por exemplo o verbo nadar, swim. O verbo nadar, swim, S-W-I-M, a gente dobra o M e acrescenta ing. Então, swimming, nadando. Por exemplo, run, R-U-N, run, correr, running, com 2 N's no final. E assim por diante. Agora, uma outra regra, uma outra exceção, se a gente pode chamar de exceção, se, por exemplo, se esse verbo monossilábico, monossilábico não tem como ser, mas se, por exemplo, se essa se essa sílaba for átona, se a sílaba tônica for a primeira sílaba, o verbo não vai dobrar a última consoante. A última consoante fica normal. Por exemplo, o verbo open são 2 sílabas, é o O e o P-E-N. P-E-N, consoante, vogal, consoante. A primeira sílaba, que é o O, é que é tônica. Então, open. Então, abrindo, vai ficar ing, normal, opening. Certo? O verbo happen, a primeira sílaba, que é o H-A-P, vai ficar como sílaba tônica. E o P-E-N é a sílaba átona, então você não dobra. Então fica happening com um N só. Então, happening, acontecendo, fica com um N só. Como é que eu faço a negativa disso? Já aprendemos nos vídeos sobre o verbo to be, que para você fazer a negativa do verbo to be, eu simplesmente tenho que fazer o seguinte: is, isn't, are, aren't, am, not. Então, se eu tenho que fazer a negativa do present progressive, I am not. I am working, I am not working. I'm not working. Ele não está trabalhando. He isn't working. Eles não estão trabalhando. They aren't working. They aren't working. Simples. E se eu quiser transformar isso para uma pergunta, eu inverto. Jogo o verbo to be lá para frente. Is he working? Is she working? Are they going? E assim por diante. Já vimos isso com o verbo to be. O verbo to be vai lá para frente e ele monta a pergunta, porque o verbo to be é o próprio auxiliar. Ele, como verbo auxiliar da sentença, ele vai fazer isso tranquilamente. Well, this is the class today. Essa é a aula de hoje. Thank you for watching. Obrigado por assistir. E nos vemos na próxima. See you later.
Bye bye!